Senhor, amém? Irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6. Nós iremos fazer uma meditação. Gostaria de saudar os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a sua vida da mesma forma. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. E vamos meditar em algo que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com a igreja. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Né? Glória a Deus. Versículo 6, eu gostaria de ler o versículo 19 a 21, irmãos. Capítulo 6, versículo 19 a 21, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Entrando na palavra, irmãos, veio esta palavra ao meu coração durante já alguns dias meditando, e principalmente hoje eu estava meditando a respeito disso. Aqui a palavra de Deus no versículo 21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, quando a gente lê essa passagem, ou pelo menos esse versículo, a gente tem que entender todo o contexto para poder entender o que é que o Mateus estava querendo dizer com tudo isso aqui, né? Mas ele está bem claro usando essa palavra, né? Mencionando isso, dizendo: onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É verdade que os ensinamentos, irmãos, de modo geral, geralmente eles têm um fundamento, não é? E quando ele estava usando essa metáfora, não é? Esse ensinamento aqui, ele certamente usou algo comum daquela época. Ele usou algo que era muito normal. Para a gente não é tão normal assim. Por exemplo, onde é que está o tesouro do irmão Flávio? Tem muitos bancos, ele não tem só um banco, tem um monte de logo. Né? Fazer que tem mais Denilda, ela nem se dá conta que o cheque entra, não se dá conta. Você faz, nem me dei conta. Né? Nós hoje juntamos o nosso dinheiro na conta dos bancos, né? Ou do banco, na verdade, pouca gente guarda embaixo do colchão. Mas aqui era comum eles guardarem na terra, eles esconderem na terra, eles cavarem. Não é? Eu acredito que os irmãos já também tenham escutado essa história também. Quantos já escutaram essa história de gente que cavou, guardou um tesouro lá, uma botija, um, dois, e um bocadinho já escutou essa história, né? De gente que guardou. Aí depois vem os mitos de pessoas que morreram e depois vem dizer onde era que estava o tesouro. Tem todos esses mitos. Mas o que me chamou a atenção aqui é que isso também era comum naquela época, eles guardavam o tesouro na terra. Quando nós lemos, geralmente nós estamos ligados ou entendendo que é tesouro aqui na terra, no modo geral da terra, ou no céu, não é? Mas então, se nós aplicarmos dessa forma, fica fácil a gente entender. Aqui, quando ele estava falando, muito possivelmente ele está falando da terra mesmo, escondido no chão, onde a ferrugem estraga. Ele não está falando no globo terrestre, né? No sentido, porém é muito usado dessa forma. Então quando ele diz assim: porque não ajuntais tesouro na terra, onde a ferrugem consome e onde os ladrões não minam e nem roubam. E aí eu fiquei pensando na primeira parte, irmãos, que diz assim, mas ajunteis tesouro no céu. E como é que a gente ajunta tesouro no céu? Essa seria a minha pergunta. Como é que eu junto tesouro no céu?
se nós já acabamos de entender que ele não estava falando da terra no sentido de juntar dinheiro, de ficar rico. Deus não tem nada contra alguém que lute, que estude, que trabalhe para ficar bem de vida, não tem nada a ver com isso, não é? Deus quer realmente que todos prosperem, que vivam bem, não tem nada a ver com isso. Não, isso aqui não dá margem para que uma pessoa viva humildemente, sem querer crescer, porque senão ele está juntando tesouro na terra. Isso é má interpretação. Deus quer que você prospere, que você cresça, que você possa ficar o mais rico que você possa, desde que o seu coração, o maior tesouro, seja ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se nós acabamos de dizer que o tesouro da terra aqui não é somente estar aqui na terra, ganhar dinheiro, prosperar, não tem nada disso. Deus quer que você seja próspero mesmo, Deus abençoe a sua vida, porém, isso não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Desde que isso não tome o primeiro lugar, a primazia. Quando Deus é o seu maior tesouro, ou seja, se o meu coração, se o meu tesouro maior é o Senhor, então meu coração está ali, os meus pensamentos estão ali, o meu propósito está ali. Por isso que ele está ensinando dessa forma, porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então agora nós precisamos identificar o que é o tesouro. Se eu identifico o que é o tesouro, então eu vou saber onde é que está o meu coração. Onde é que está o seu coração nessa noite? Onde é que tem estado o seu coração durante essa semana? Onde tem estado o seu coração durante esses últimos meses, anos que têm se passado? Não é? Nós precisamos saber isso, porque eu sabendo identificar isso, eu posso saber como estou servindo a Deus. Eu começo a analisar a minha vida e começo a entender como é que eu estou servindo a Deus. Porque se o meu coração não estiver em Deus, se Ele não for o meu maior tesouro, se o meu coração não estiver cheio dele de manhã, de tarde, de noite, em algum momento da minha vida eu vou estar servindo a Mamon, eu vou estar servindo ao mundo, eu vou estar servindo os meus objetivos e o meu coração não estará mais em Deus. Então Deus nos ensina aqui, irmãos, que devemos acumular tesouros no céu. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Glória a Deus. Então eu preciso identificar duas coisas aqui para que eu possa melhorar e crescer no mundo espiritual. A primeira coisa, eu preciso saber o que é o meu tesouro. O que é um tesouro? A Bíblia nos dá a entender que o tesouro tem muitas aplicações. E o tesouro em si tem muitas aplicações. Então eu quero trazer algumas aqui. O primeiro, irmãos, tesouro fala de riquezas, joias, dinheiros, coisas de muito valor. Amém? Então, se você ler o livro de Isaías, capítulo 2, versículo 19, nós estaremos vendo que ele está falando de tesouro, no sentido de muito dinheiro, de joia, de muita coisa, não é? Onde a traça pode roer, onde as coisas podem se destruir. Nós podemos entender também, irmãos, que o Senhor abrirá o seu bom tesouro. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, a chuva, a tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras da sua mão. Ou seja, Deus, na Bíblia também o tesouro pode estar relacionado com as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor. O céu aqui se abrirá para trazer a chuva no seu tempo, ou seja, tudo que Deus faz para a nossa vida, a Bíblia também considera como um tesouro. Amém? Amém. Segundo, uma coisa de muito valor, Provérbios capítulo 15, versículo 6 fala disso, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Provérbios capítulo 15, versículo 6 diz assim: na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Ou seja, a Bíblia identificou a casa do justo como um tesouro. Aleluia. Glórias a Deus. Você já identificou que a sua... Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque quando você não tem isso como um tesouro, muitas vezes a pessoa perde sem saber o que tinha nas suas mãos. Ou seja,
a sua casa é um tesouro. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 2:3 diz assim: em que estamos escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência. Deus é um tesouro para nós. Amém? Amém. Então nós começamos a identificar alguns tesouros, coisas que talvez você não imaginava que era tão importante, mas a Bíblia relata como muito importante para a sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também fala do tesouro de modo figurado. Deuteronômio capítulo 28, acabamos de ler, ali em cima, o tesouro como algo figurado. O Senhor abrirá o seu bom tesouro para dar a chuva, é um sentido figurado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Ou seja, nós também somos o templo do Espírito Santo e Deus em nós, o Espírito de Deus em nós é um grande tesouro. Amém, Amém, irmãos? Muitas pessoas hoje não têm valorizado. Muitas pessoas não têm valorizado a presença do Espírito Santo dentro de si. Muitas vezes erram, pecam por não valorizar o Espírito de Deus dentro da sua vida. Mas a palavra de Deus nos ensina que o Espírito de Deus dentro da sua vida é um grande tesouro para a glória do nome do Senhor Jesus. Então valorize, principalmente os jovens, Ou seja, valorize o Espírito de Deus que está em você. Porque para Deus, para a Bíblia está descrevendo o Espírito de Deus dentro de você como um tesouro. Então, quando eu começo a valorizar a minha casa como um tesouro, as bênçãos de Deus, a chuva, o dia, quando nós nos levantamos, o ar, a vida, a saúde, isso é um grande tesouro para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A minha casa, a minha família, o Espírito de Deus na minha vida é um grande tesouro. Aleluia. E a palavra de Deus nos falou logo no começo: porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se você começar a valorizar o Espírito de Deus na sua vida, o seu coração estará aí. Você jamais abrirá mão da presença do Senhor, aleluia, por causa de outra coisa. Você vai dizer não para o pecado, eu prefiro a presença do Senhor. Este é o meu maior tesouro, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então nós já identificamos aqui, irmãos, alguns tópicos. Existem muitos, mas o tempo não vai se permitir entrar em todos, para que a gente possa entender o que nós precisamos valorizar. E para que eu possa entender a mensagem de hoje, eu preciso identificar isso na minha vida. Mas se a minha família não é um tesouro para mim, muito possivelmente eu não vou identificar isso como um tesouro. Eu não vou identificar que a presença de Deus está dentro de nós, viver em nós é um grande tesouro, se eu não escutar essa palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E a segunda coisa que nós precisamos identificar aqui é o coração. Amém, irmãos? Amém. Ele diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou seja, onde está o meu tesouro? Se o meu tesouro, irmãos, é ganhar muito dinheiro, o meu coração vai estar lá. Se o meu tesouro é a prostituição, o meu coração vai estar lá. Se o meu tesouro são as outras coisas do mundo, o meu coração está lá. Por isso que ele está deixando e nos identificando, mostrando para você primeiro o que é tesouro. E você pode identificar isso na sua vida, para que o seu coração esteja aí, nas coisas de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora eu quero identificar o que é o meu coração. Porque raramente a Bíblia relata a respeito do coração como essa máquina que está aqui dentro que bombeia sangue. Raramente a Bíblia relata a respeito disso. Geralmente quando a Bíblia fala do coração, a Bíblia está falando da mente. O que os olhos não viram, não
subiu ao coração, não é desceu ao coração. Ele diz: o que os olhos não viu, não subiu ao coração. Ou seja, geralmente a palavra de Deus está falando da mente. Mas não somente da mente, nós vamos ver pelo menos em três situações em que o coração está ligado. A primeira coisa, irmãos, a palavra de Deus está falando do intelecto da pessoa, do conhecimento da pessoa. Ele pode estar falando dos sentimentos da pessoa ou da vontade da pessoa. Amém? Então, três áreas que o coração abrange. Primeiro, o intelecto. Amém? Ele pode estar falando dos sentimentos e ele pode estar falando da vontade. Então, quando nós falamos do coração, quando a Bíblia fala do coração, a Bíblia pode estar falando de qualquer um desses três e nós vamos poder identificar eles com muita facilidade. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal os desígnios do seu coração. Amém? Amém. Então ele identificou aqui o coração como o intelecto. Ele está dizendo os desígnios dos seus corações, ou seja, o que eles pensavam, o que eles maquinavam, eram continuamente mal diante do Senhor. Então a Bíblia identificou o intelecto como também o coração. Então onde é que está o seu coração nesta noite para a glória do nome do Senhor Jesus? Depois ele fala do coração como sentimento. A palavra de Deus nos dá a entender isso quando a palavra de Deus diz assim em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, ele diz: então Eucana, o seu marido, disse-lhe: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Amém? Então ele identificou aqui o coração dela como o sentimento, não é isso? O sentimento. Por que você está triste? Não é? Então veja que aqui ele diz assim: e por que está triste o teu coração? Ou seja, ele identifica os sentimentos aqui. Esse coração aqui é identificado como sentimentos. Às vezes nós estamos falando, rapaz, a pessoa está triste, né? O coração está angustiado, está triste. A Bíblia muitas vezes relata isso, o coração. E por último, o coração também como vontade. Salmos capítulo 119, Salmo 119, verso 2 diz assim: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o seu coração. Ou seja, a vontade da pessoa. Então, quando eu começo a identificar, irmãos, o que é o coração, eu começo a entender que o coração é a sede de todos os sentimentos, é a sede de onde parte toda a sua vida. Pode ser o seu intelecto, pode ser os seus sentimentos ou a sua vontade. Então, quando eu começo a identificar isso, eu começo a ler aquele versículo de maneira bem diferente. Ele está dizendo: onde está o teu tesouro, aí está também o teu intelecto. Onde está o teu tesouro, aí também estão os teus sentimentos. Onde está o teu tesouro, aí também está a tua vontade. Ou seja, cuidado, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos desviando os nossos corações, os nossos desejos, o nosso intelecto, a nossa vontade, da vontade de Deus. E quando o nosso intelecto não está na vontade de Deus, e quando os nossos sentimentos estão magoados, estão tristes, estão fora dos sentimentos de Deus, e quando a nossa vontade não é a mesma vontade da vontade de Deus, aí ele começa a nos ensinar aqui: onde estiver a tua vontade, aí estará o teu coração também. Às vezes a pessoa sabe que é errado, mas o desejo fica tomando conta, e ao invés da pessoa se ocupar nas coisas de Deus, se ocupará nas coisas do mundo. Por isso que Deus está dizendo nesta noite: onde está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu tesouro? Descobrir o que é mais importante para você. Aí estará também o teu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos?
Mas nós falamos aqui, isso é só para que você possa entender o contexto dessa leitura aqui. Quando eu começo a identificar o meu tesouro, e eu começo a identificar o meu coração, como a minha vontade, o meu sentimento, o meu intelecto, agora eu vou entender o que era que ele queria dizer. E aí, eu entendendo, eu vou saber como é que eu posso juntar tesouros no céu. Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta aí em Mateus capítulo 6 e versículo 1. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 1. Agora nós vamos começar a entender o texto. Como é que eu junto tesouros no céu ou como é que eu junto tesouros na terra? O primeiro versículo, Mateus 6 e 1, diz assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? O que é que eu entendo quando eu leio isso? Eu leio isso aqui, eu começo a entender o seguinte, lendo novamente o 2 e o 3, a gente começa a entender. Versículo 2: quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles receberam o seu galardão. Mas quando derem uma esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Versículo 4: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e o teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Amém? Então, agora que eu já sei o que é o tesouro, agora que eu já sei o que é o coração, e eu leio essa passagem, eu começo a identificar o seguinte: os hipócritas e os fariseus, quando eles iam dar esmolas, eles chegavam nas esquinas onde se eram vistas as pessoas, e eles derramavam as suas moedas assim bem alto. Quando caía na cuia daquelas pessoas que passavam, que tinham necessidade, fazia muito barulho. E aí aqueles barulhos, todo mundo olhava e viam que eram os homens de bem da época, abençoando, ajudando os que eram pobres. E quando Jesus olha isso, Jesus reprova essa atitude. Porque ele está dizendo o seguinte: se você faz alguma coisa para receber um mérito aqui na terra, você não está juntando tesouro no céu. Aleluia. Quando você faz alguma coisa esperando alguma coisa aqui da terra, você não recebe galardão lá do céu. Então eu vou lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, tem gente que diz: pastor, mas isso aí eu não tenho nenhum problema, porque eu nem dou esmola. Eu nem esmola dou, que é para não correr esse risco. Né? Mas o que ele está falando aqui, irmãos, é o seguinte: tudo que você fizer, não espere retorno de ninguém. Aleluia, porque se você está fazendo para o Senhor, você estará acumulando tesouros no céu. Aleluia, mas se você espera recompensa aqui da terra, aleluia, você só vai receber o que é da terra. Aleluia, por isso que a palavra de Deus diz ali: porque onde estiver o teu coração, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então ele nos ensina a colocar tesouro no céu. E tesouro no céu, irmão, significa o seguinte: eu faço aqui na terra, não esperando retorno, para que o Senhor me recompense no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aí eu recebo recompensa. Porém, quando eu não faço, eu também estou pecando, estou errando. A Bíblia diz: se você pode abençoar e não faz, você peca. Amém? Então aí a gente começa a identificar como é que nós criamos tesouro no céu. A partir do versículo 5, nós vamos agora aprender uma outra coisa. O que é que diz a palavra de Deus? Alguém pode ler para mim, por favor, versículo 5? E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mais uma vez, irmãos, ele falando dos hipócritas
e dos fariseus. A palavra de Deus aqui, eu sempre acompanho o hipócrita e fariseu, porque na maioria das vezes ele fala hipócrita e fariseu. Aqui é só hipócrita, né? Mas geralmente os fariseus é dos hipócritas que ele está falando. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, quando chegava o horário das orações, eles iam para as esquinas da sinagoga, levantavam suas mãos lá nas esquinas das ruas e começavam a orar. Se Jesus estivesse falando hoje, irmãos, ele iria falar assim: cuidado com essas orações das lives, né? Tem gente indo para os morros, irmão, com celular, dizendo: ó, estou aqui no morro, viu, irmão? Olha, estou olhando agora, orando aqui por você, e por tal, e por tal, e por tal, e por tal. Hoje, as lives, hoje era as esquinas das sinagogas, em algumas ocasiões, não todas. Por quê? Porque eles fazem isso e colocam para todo mundo ver: estou aqui no Jordão, fazendo o seu pedido de oração, mas ele não está orando por você, ele está querendo que os outros vejam que estão orando por você. Então Deus está dizendo: esse tesouro é aqui da terra, esse aí é corroído, esse aí se estraga, esse acaba, e a sua recompensa já foi aqui na terra. Aleluia. Mas se você quiser colocar o seu tesouro lá no céu, se o seu tesouro está lá no céu guardado, aleluia, você faz o que está no versículo 6, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, para que o teu Pai, que vê o que está em oculto, aleluia, ele veja o que está em oculto e te recompensará. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Se a nossa oferta, se o nosso dízimo, se a nossa ajuda, ela deve ser, irmãos, guardada, ela deve ser para a ajuda da igreja, para a ajuda dos mais necessitados. Ele diz a sua oração também. Hoje nós o que mais vemos, irmãos, é a pessoa, outro dia eu vi um lá, subiu lá no monte para orar, e estava filmando lá, e aí veio uma vaca correndo atrás dele. E ele está dizendo que foi o inimigo. Foi mesmo. Porque esse tipo de oração não serve, irmão. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto e ora, porque o teu Pai que vê o que está em oculto, ele te recompensará. As maiores vitórias que o crente recebe na sua vida espiritual, aleluia, é sozinho, é quando você está muitas vezes solitário, sem seu esposo, sua esposa, ou seu filho, ou alguém que você queria que estivesse, mas você entra lá no seu quarto, chora, aleluia, e Deus diz: eu estou vendo, aleluia. Às vezes a gente está ali, sai dali, parece um gigante, vai para a igreja, às vezes cansado, triste, às vezes amargurado, aleluia, mas Deus já olhou quando você estava lá no teu quarto, orando, ou quando você veio dirigindo e dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor toque, aleluia, no oculto, aleluia. Os melhores hinos e poesias foram escritos em tribulação, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, a glória do nome do Senhor. Essa guerra que muitas vezes nós passamos é para a glória do nome do Senhor, mas guarda, entre no seu coração, no seu quarto. Hoje tem gente, irmão, que abre o coração com qualquer pessoa, com qualquer um. Entra na internet, às vezes nem sabe quem está do lado de lá, profeta que está do lado de lá, que nem sabe quem é. E a pessoa começa a abrir as suas necessidades, as suas vicissitudes, e começa a dizer, e começa a falar, e começa a expor para pessoas que você não conhece. Aleluia, que Deus guarde a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra no teu quarto e ora, porque o Pai que está lá no céu, ele não só olha a oração de pastor para a glória do nome do Senhor Jesus, ele olha para a oração de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha oração não é diferente da sua, a minha oração não é diferente da do pastor, do irmão Flávio, não é diferente da irmã Lúcia, aleluia. Minha oração é igual à sua, e ele escuta a sua e escuta a minha também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então entra no teu quarto e
estará acumulando tesouro no céu para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora tem gente, irmão, que ele acumula na terra. Liga para o profeta, liga para a profetisa, vai lá no irmão que não sei o que revela, e não sei o que. E Deus dizendo, você não entendeu. Entre no teu quarto que eu vou falar o que eu falo para ele, eu falo para você também. Amém. Amém? É esse o interesse de Deus. Que você entenda onde é que está o seu coração. Às vezes a pessoa está tão angustiada que a pessoa não quer de outro jeito. Deus quer falar com você. Acumule tesouro no céu para a glória do nome do Senhor Jesus. Aí a partir do versículo 7, 8, ele começa a ensinar como é que se ora. Versículo 7 ele diz: e orando não useis de vãs repetição como os gentios, que pensando que por muito falarem serão ouvidos. Não vos aconselhei, pois, a eles, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedires. Ou seja, antes de você falar com o Senhor sabe a sua necessidade. Amém. Mas ele diz aqui, não use de vãs repetições. Não sei se os irmãos já passaram por aquele negócio de estar orando com um terçozinho, né? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso. Vai lá e reza 10 Ave Maria para 20 Pai Nosso, pensando que aquilo vai mudar o coração dele. Ave Maria, Ave Maria. Isso não vai mudar o coração de Deus. Não é? Por isso que ele diz, não use de vãs repetições. É essa uma repetição. Não quer dizer que você ore só uma vez e acabou e já espera agora que Deus vai fazer. Não. Nós entendemos através da palavra de Deus, irmãos, principalmente por aquela passagem onde a viúva bate lá na porta lá do juiz Inico, né? E ela batia pedindo, olha, fala a minha necessidade, resolve o meu problema. E batia na porta até o momento que o juiz olha para ela e diz assim, tá bom, eu vou resolver o problema seu, vai para casa, porque você está me perturbando muito. E ali o Senhor tira uma lição dali, dizendo assim, olha, quando você for orar, seja como aquela mulher, insistente, ore, busque, peça, chore, aleluia, porque o teu Pai que vem ao culto, Ele te recompensará para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então ele começa a ensinar, irmãos, como criar tesouros no céu. E aí ele começa com a oração do Pai Nosso. Já vimos aí 2 exemplos, e agora no terceiro ele usa o Pai Nosso. E ele diz assim, quando pois orares, orai assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai os nossos, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, aleluia, o poder e a glória para sempre. Outra maneira, irmãos, de você acumular tesouro no céu, aleluia, está bem claro aqui. Ele diz assim, perdoa os nossos devedores, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem gente que o coração está amargurado, tem gente que o coração está preso. Por quê? Porque não aprendeu a perdoar. E a oração do Pai Nosso não é uma oração que você precise repetir todos os dias. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não. Ele estava ensinando os princípios. Primeiro você tem que reconhecer que Ele está no céu, é soberano sobre todas as coisas. Amém? Que Ele é santo. Aleluia. E ele diz, venha a nós o teu reino, ou seja, as tuas leis, o que o Senhor tem para a minha vida. Ele não está pedindo para você ler, repetir isso aí, não. Ele está dizendo que você tem que entender os princípios que estão embutidos dentro dessa oração. E aí ele começa a dizer a partir do versículo 12, ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Aí uma vez eu explicando a respeito disso, o irmão disse, é por isso que eu não leio, é por isso que eu não oro Pai Nosso. Porque aí eu não tenho que perdoar o meu irmão. Porque ele achou que só orando assim era que ele tinha que perdoar. Eu disse, você está muito enganado. Você está muito enganado. Porque você precisa acumular tesouro no céu. E uma das maneiras, irmãos, é perdoando os nossos devedores. Jesus tentou nos ensinar a maneira com que você pode adquirir perdão da parte de Deus. Às vezes nós somos muito rápidos a pedir perdão para o Senhor, mas não pedimos perdão para o nosso irmão. Às vezes nós somos rápidos em pedir, se arrepender lá para o Senhor. Olha, Jesus, eu não vou mais falar aquilo para a irmã, não. Eu nunca mais vou dizer aquilo para a irmã, não, mas só para o Senhor. E ele diz assim, não é só para mim, não. Neste caso, você também tem que pedir para o seu irmão. Aleluia, porque da maneira que você perdoa o seu irmão, é a maneira com que eu vou lhe perdoar. Aleluia, se alguém fez algo mal para você, libere o perdão para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor também venha e abençoe a sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, versículo 13 ele diz assim, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai também não vos perdoará. Isso aqui está embutido dentro do pacote. Não tem como eu ter um coração lá no céu e olho do meu irmão aqui na terra. Isso é difícil de a gente escutar, e é por isso que tem gente que nem vem para o culto de ensino, porque ele não quer ser confrontado, ele não quer ser chamado a viver uma vida diferenciada, ele quer viver da mesma forma, pecando do mesmo jeito e achando que vai para o céu. Mas a palavra de Deus está dizendo, se você não perdoar o teu irmão, não, o Senhor não te perdoa. Então antes de você entrar numa briga, pense, seja inteligente. Eu não vou entrar numa discussão, porque senão eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que voltar atrás. Eu preciso, aleluia, vencer no mundo espiritual, porque eu quero acumular tesouros no céu, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E perdão é uma coisa difícil. Perdão é uma coisa difícil porque ela mexe com o quê? Ela mexe com o nosso eu. Ela mexe com o nosso brilho. É o ego, mexe com o nosso ego. Né? Eu tenho que pedir perdão. Mas eu tenho uma razão. O problema, irmão, é que aqui não está dizendo você deve pedir perdão se tem a razão. Na sua Bíblia tem? Na revista corrigida e atualizada tem? Na sua agora é de crente, né? Você comprou aquela de crente. Porque estava com uma versão aí meio estranha, agora está com uma versão de crente. Mas você pode olhar em qualquer versão aí, você vai ver que ele não está dizendo, olha, se você tiver razão, você pede perdão. Se você não tiver, aliás, razão, você pede perdão. Ele não disse não, ele disse, olha, você deve perdoar seu irmão, assim como você quer ser perdoado. Se você perdoa, é da mesma forma que você será perdoado. É assim que diz o versículo 14, porque se perdoar os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial perdoará a vós também. Ou seja, quer acumular tesouro no céu, pastor? O senhor estava indo muito bem. Enquanto não estava falando desse negócio de perdão, né? Enquanto não estava falando desse negócio que vai mexer, não, pastor, estava indo até bem, mas agora já ficou muito difícil esse negócio. Isso é para quem quer acumular tesouro no céu. Isso é para quem quer se encontrar com o Senhor nas nuvens, para a glória do nome do Senhor Jesus. Tem que perdoar. Aleluia. E não é aquele perdãozinho de churuca lá não, sabe? Eu perdoo, mas não quero nem ver na minha vida. É perdoar. É você depois ir lá chorar nos pés do Senhor e dizer, Senhor, tira essa angústia do meu coração, porque eu não vou mais falar mal, não vou estar mais
muito ao meu irmão, com a minha irmã, não vou fazer mais isso. Eu quero um coração limpo, lavado, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifico o nome do Senhor nessa noite. Amém. Olha o que é que diz o versículo 15. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Tem gente pregando aí, Jesus que é amor, que é amor, é amor, é amor. Mas Jesus não passa a mão em cima de pecado de ninguém, irmãos. Ele é amor, mas também é justiça. E Ele está nos ensinando a cada dia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Mais uma vez, Jesus ensinando a partir do versículo 16 como acumular tesouros no céu. E aí Ele começa a partir do versículo 16 dizendo: pois quando jejuares, não vos mostreis contristados como os, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ou seja, hoje é jejum e não sei o que lá, está todo mundo jejuando. E jejum é uma coisa muito particular, não é? Jejum é uma coisa muito, muito especial, sua e de Deus, entre você e Deus, né? Tem gente que o tempo todo, pastor, eu estou jejuando por isso, eu estou jejuando por aquilo, olha, eu passo não sei quantos dias de jejum, olha, eu estou jejuando. Não, isso é uma coisa muito particular, isso é uma coisa entre você e o Senhor, não é? É uma coisa que você tem que entender que é entre você e Deus, porque Ele diz assim: se os outros virem, já souberem que você é uma pessoa de oração e de jejum, Ele diz: já recebeu sua recompensa aqui na terra. Mas quem junta tesouro no céu, Ele diz assim, versículo 18: para que não pareçam os homens que jejuas, mas assim a teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém, irmãos? Da mesma forma, Ele ensina a acumularmos tesouros no céu, buscando uma vida santa, lavada, remida, onde o crente vive na prática o que ele escuta nos cultos de ensino para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. O que você aprende aqui, você vai ser testado lá fora. Amém, irmãos? O que você está escutando aqui lá fora, você será testado. Por isso que Deus está nos ensinando: não sejamos ouvintes negligentes que ouvem e não praticam, mas pelo contrário, sejamos ouvintes operosos, ou seja, pessoas que ouvem e praticam para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? A palavra de Deus diz lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6:45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o que, irmãos? O bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o que? O mal. Porque do que há em abundância no seu coração, aí fala a sua boca. Nós vimos aí como se acumula tesouros no céu. Agora nós iremos ver e meditar a respeito do que está no nosso coração, porque a palavra de Deus acabou de nos dizer, irmãos, que do tesouro bom do coração nós tiramos coisas boas, e do tesouro mau as pessoas tiram coisas más. Mas aí Ele dá-nos para nós identificarmos. Ele disse: do que vive cheio o seu coração, a sua boca fala. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então olha para o que você está falando o tempo todo. Porque isso aqui não é para analisar os outros. Essa palavra é para nos analisar a nós mesmos. É quando nós começamos a nos analisar. Então comece a analisar o que você tem falado. Quais são as últimas palavras que você tem falado. O que está vindo no seu coração o tempo todo. Às vezes a pessoa está pensando o tempo todo lá no trabalho, lá no problema, lá nas outras coisas. O tempo todo. A pessoa só fala daquilo. E aquilo que está cheio do seu coração, a sua boca começa a falar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Se for um bom tesouro, vai falar coisas boas. E se for um mau tesouro, terá coisas más. Você senta com uma pessoa, irmão, você já sabe. Por quê? Porque ela vai falar do que está cheio no coração dela e daquilo. Aí Deus diz, calma. Já deixou o trabalho para trás, agora é hora de encher o seu coração de Jesus. Quando você vê uma pessoa murmurando, não é porque as coisas estão ruins, não. É porque o coração da pessoa está cheio de murmuração. Ele não consegue ver o bem. O Senhor está abençoando, guardando, abençoando a vida, mas a pessoa não consegue ver o bem. Ele só vê o problema, É porque o coração está cheio daquilo. Por isso que Deus está dizendo que está cheio do seu coração. A sua boca começa a transbordar. Aleluia, não é somente na igreja, mas em casa, quando você começa a dizer glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, ainda que eu passe dificuldade, ainda que eu passe luta. Aleluia, eu tenho um coração agradecido. Aí o Senhor começa a abençoar, as portas começam a se abrir, as coisas começam a acontecer. Mas a pessoa não consegue ver o bem. Outro dia nós vimos aqui, alguém colocou no grupo, até eu já mencionei aqui, uma pessoa que queria vender o sítio. E disse assim, rapaz, vende aquele sítio que eu já não quero mais para nada. E aí ele disse, colocou na mão de um poeta para fazer o anúncio. Ele disse, eu não sei escrever muito bem, colocou na mão do poeta. O poeta começou a colocar e falar do sítio. Disse que aquele sítio, e eu não vou citar as palavras porque eu não lembro, mas foi muito bonito. Mas eu vou tentar falar alguma coisa, né? Ele disse, ao amanhecer, os pássaros gorjeiam, as árvores voam, e começa a falar, e aquele sítio é assim e tal, e começa a falar tão bonito, e aí depois de alguns dias, o poeta encontra o rapaz e diz, e aí, rapaz, vendeu lá o sítio? Ele disse, vendi nada. Ele disse, mas por quê? Você queria vender aquele sítio, você não queria para nada? Ele disse, não, mas depois que eu li o anúncio, eu comecei a ver que era muito bom lugar. Aleluia, às vezes a pessoa não está vendo que está vivendo debaixo da tua casa a paz para a glória do nome do Senhor. Começa a olhar para a tua casa como tesouro, começa a olhar para a tua vida como tesouro, começa a olhar o Espírito Santo dentro de você como um tesouro, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Aleluia, se a tua casa é uma bênção, se o Espírito de Deus é uma bênção na tua vida, o teu coração vai estar aí e você vai começar a glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então adore o nome do Senhor Jesus. Onde está o seu coração? Jó. Aleluia. Quando eu leio a palavra de Deus, irmãos, eu começo a ver pessoas que tinham o Espírito de Deus, a presença do Senhor. Aleluia. As coisas de Deus como algo maravilhoso. Olha o que diz Jó no capítulo 29, versículo 4. Eu vou ler um pouco antes, para que você possa saber. Jó, capítulo 29, versículo 4. Mas eu vou ler um pouquinho antes. Eu vou ler a partir do 2, diz assim: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, como a luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Aleluia, aleluia, olha que coisa linda. Jó no auge da sua angústia, do seu choro, da pior coisa da sua vida, ele começa a se lembrar e a dizer assim: quando o segredo do Senhor estava sobre a minha casa. Não comece a olhar para a sua vida no passado, comece a ver hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. O segredo do Senhor está sobre a sua casa. O Senhor está sobre a tua vida. O segredo do Senhor, ou seja, as bênçãos de Deus que Deus tem separado para você. Eu não sei se você entendeu ainda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está dizendo: eu tenho segredos com você. Eu tenho dado palavras para você. Aleluia, isso é segredo de Deus para com você. Ele vai cumprir a sua palavra. Aleluia, palavra de ficar reclamando e olhando para os lados, porque o Senhor está dizendo: eu tenho um segredo contigo, eu tenho um segredo com a tua casa, eu tenho um segredo com a tua vida. Aleluia, começa a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque onde está
está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aleluia. Já começou a olhar e dizer: aquilo era muito precioso para mim, a presença do Senhor, o segredo do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha o que ele diz, Provérbios capítulo 15, versículo 16: melhor é o pouco com o Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Aleluia. Vou repetir de novo. Aleluia. No mundo, minha mãe dizia assim: meu filho, é melhor pouco com Deus do que o muito sem o Senhor, né? Aqui o versículo diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Ou seja, Deus está dizendo: é melhor você ter pouco. Aleluia. É melhor você ter pouco do que ter um grande tesouro cheio de inquietações. Quantas pessoas não valorizam o que tem hoje? Vão atrás muitas vezes das riquezas, vão muitas vezes atrás dos tesouros, e ele diz: é melhor o pouco com o temor do Senhor do que o muito com as muitas inquietações. As inquietações, as lutas, os problemas, as coisas, e a pessoa começa e não aguenta, e depois pergunta: mas por quê? Por quê, Senhor? É porque não ouviu. Deus está dizendo: é melhor o pouco com o Senhor do que o muito com muitas inquietações. Onde é que está o seu coração nessa noite? Tem gente que perde, irmãos, o segredo de Deus, porque corre atrás das inquietações. O segredo do Senhor. Já quantas pessoas chegam aqui na América, irmãos? É crente que fala, quando fala, chega, a gente fica estremecido de coisas que Deus fazia lá no Brasil e tal, e faz não sei o quê. Chega aqui na América, sai correndo atrás de mamão. Vai correndo atrás de mamão, não precisa fazer nada. Ele que sai atrás de mamão. E a gente liga: irmão, mas por que não está na igreja? Não, pastor, porque eu estou trabalhando até 8, 10, 11, estou trabalhando 12 horas, 16 horas, 20 horas. Eu já não digo, irmão, como nós já falamos aqui uma vez ou outra que acontece. Eu estou falando de pessoas que deixam o Senhor para seguir outras coisas, é atrás das inquietações. E aí as inquietações vai um pouco com o Senhor, com o temor do Senhor, do que as riquezas, com os tesouros e as suas inquietações. Acalma o teu coração para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Onde é que está o seu coração? Olha o que diz a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo 51 e no verso 11. A palavra de Deus mostra um Davi, irmãos, que errou. E a Bíblia não encobre os defeitos de Davi. Davi mandou matar. Davi mandou matar o seu melhor amigo. Davi mandou matar o seu fiel companheiro. Ele traiu aquele companheiro. A Bíblia não esconde nada que Davi fez. Davi foi um homem sanguinário, por isso que ele não entra no templo e por isso que ele não constrói o templo do Senhor. A gente vê que Davi fez muitas coisas erradas, mas ele tinha um desejo no seu coração. Ele tinha um algo no seu coração e ele relata isso no Salmo 51, no verso 11, ele diz: não lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito. Aleluia. O Espírito de Deus é um tesouro que está em você. Então cuidado, irmãos, com o que você faz, porque quando você começa a errar, a pecar, você começa a tirar o Espírito de Deus da sua vida, e daqui a pouco você já nem sente mais que não tem o Espírito de Deus. Sabe como é que começa o esfriamento? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Você sabe como é que começa o esfriamento? Da mesma maneira que começa a cárie. A cárie do dente. É o mesmo jeito. Você lembra como começou a cárie do seu dente? Alguém se lembra aqui, pelo amor de Deus? Por favor. Ninguém se lembra. Sabe por quê? Porque a gente nem percebe. A gente nem entende. Daqui a pouco depois você começa a ler. Daqui a pouco começa a incomodar. Daqui a pouco tem um buracão desse tamanho. Daqui a pouco começa a doer. É assim ou não é? É o esfriamento.
Você nem percebe quando ele começa, muitas vezes, você olhando coisas que não deveria olhar, fazendo coisas que não deveria fazer, uma mentirinha desse tamanho, você pensa que não está fazendo nada, está começando o esfriamento espiritual. E daqui a pouco a pessoa começa a esfriar, e daqui a pouco a pessoa já nem sente. Aleluia, por isso que Deus está dizendo nesta noite, aleluia, onde é que está o teu coração, onde é que está o teu tesouro, porque se o teu tesouro for o Espírito de Deus, você não abre mão dele, você fala a verdade ainda que perca um amigo. Eu prefiro perder um amigo do que perder, aleluia, minha comunhão com o Senhor. Aleluia, eu prefiro perder um negócio do que perder a comunhão com o Senhor. Eu prefiro o Espírito de Deus para a glória no nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes as pessoas dizem, pastor, você é muito duro, prega um pouquinho menos. Eu digo, eu só posso pregar o que Deus me dá, é a palavra. Aleluia, eu só posso pregar o que Deus me dá. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu estou aqui para ensinar como você adquirir tesouros no céu. Porque se eu quiser que você adquire tesouros aqui na terra, a internet está cheia. Você abre lá e você vê um monte de gente pregando coisa só boa, só coisa que vai encher o seu ego e vai te afastar do Senhor. Por isso que nós temos que ler a Bíblia e nos confrontar a cada dia, dizendo, eu preciso da presença do Senhor. Eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou olhar, eu não vou fazer isso. Eu quero a presença do Senhor. Davi disse assim, eu errei, eu pequei, eu fiz tudo que era mal aos teus olhos, para quando tu fores julgado, eu puder me julgar bem, mas não retira de mim o teu Espírito. Deus está falando conosco nessa noite. Valorize esse tesouro que Deus colocou em um vaso de barro na sua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Eu digo muitos exemplos aqui, mas eu não posso levar todos eles, irmãos, e eu preciso acabar, que a hora já não nos permite. Aleluia. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, ele disse, eu prefiro ir para a fornalha do que abrir mão das coisas de Deus. Porque o tesouro dele era o céu. Porque o tesouro dele era as coisas de Deus. Porque ele não estava olhando para as coisas terrenas. As coisas terrenas diriam o seguinte, eu falo lá, eu adoro a estátua e vou viver bem, vou ganhar bem, vou fazer aquilo. Mas primeiro eu adoro a estátua. Deus está dizendo assim, eu preciso de Sadraques e Mesaques e Abednego aqui nessa cidade, em nome do Senhor. Aleluia, que não abre mão. Diz, eu prefiro Deus do que adorar o Deus Mamon, do que ir atrás das riquezas. Eu prefiro Deus na minha vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. E quando eles escolheram Deus, eles foram lançados na fornalha. Mas a palavra de Deus diz que o próprio Deus andava com ele no meio do fogo. Aleluia, porque Deus anda junto com aquele, aleluia, que guarda esse tesouro, aleluia, como algo precioso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu vou concluir aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 17. Antes de você abrir, olha aqui para o meu coração, olha aqui para mim, por favor. Antes de você abrir a Bíblia. Abraão sobe com o seu filho, como é o nome do filho dele? Isaac, para o quê? Para sacrificar, sim ou não? Amém? Ele sobe lá no monte. Chega lá em cima, ele sacrifica, sim ou não? Não, por quê? Deus proveu. Deus proveu. Ele sacrificou ou não sacrificou? Sacrificou ou não? Ele sacrificou Isaac? Não, ele sacrificou quem? O cordeiro. Abre a Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito. Amém, irmãos? Ou seja, ele não ofereceu fisicamente, mas no coração dele, ele havia oferecido a Deus. Ou seja, se Deus não dissesse pare, ele passava da faca no filho. Quer dizer, que você lê essa passagem assim? 19, olha aí, 19, o que é que diz lá? Porque considerou que Deus era poderoso
até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Amém, irmãos? Olha só, olha que coisa tremenda. Ele está dizendo que Abraão, no seu coração, ele tinha sacrificado o filho. Para Deus, Deus já tinha aceitado, e não somente aceitado, ele recobrou o filho de lá. Porque ele acreditava que Deus podia ter ressuscitado a cinza. Ele, na cabeça dele, já tinha matado o filho, já tinha esquartejado, e já tinha jogado no fogo, já tinha queimado, e a palavra de Deus diz, porque ele cria que até das cinzas Deus restauraria o seu filho. E aí o que é que diz na última frase? Diz o quê? E Deus assim o fez? O recobrou? De onde também figuradamente o recobrou. Está vendo? E Deus tanto aceitou o sacrifício que foi como se tivesse feito mesmo. E Deus ressuscitou o filho de lá das cinzas. Em outras palavras, ele não sacrificou fisicamente, mas mentalmente ele sacrificou. No seu coração, ele já tinha sacrificado. E no seu coração, ele cria que Deus poderia restaurar. Aleluia, no mundo espiritual, Deus aceitou o sacrifício e restaurou seu filho para a glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia, não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo nessa noite. Aleluia, está dizendo até o que você está pensando em fazer, o sacrifício que você pensa. Aleluia, quando ele é de verdade, ele diz, eu já aceitei para a glória do nome do Senhor. Aleluia, já aceitei o sacrifício e já tirei das cinzas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando conosco nessa noite, onde é que está o teu coração? Se o teu coração está lá no problema, aleluia, se o teu tesouro é aquele problema, o teu coração vai estar lá. Mas se o teu coração for confiar no Senhor, Deus está dizendo, eu já aceitei o teu sacrifício. Alguém nessa noite está dizendo, Senhor, eu prefiro a tua presença. Eu prefiro a tua presença do que viver em pecado, viver mentindo, viver errando, separado de ti. Eu prefiro a tua presença. Deus está dizendo nessa noite, eu já recebi o teu sacrifício nessa noite. Feche os teus olhos e comece a adorar o nome do Senhor. Aleluia, Deus está dizendo, eu já recebi. Se você está orando dizendo, Pai, eu não tinha perdoado, ainda estou com mágoa, mas sabe uma coisa? Eu vou pedir perdão, eu vou abrir mão, eu vou viver diferente. Aleluia, Deus está dizendo, eu já recebi o teu sacrifício. Aleluia, se é verdadeiro, Ele conhece. Aleluia, Ele já sabe. Ele já sabe o quanto você quer a presença do Senhor. Quando você diz, Senhor, eu quero tanto ser cheio do teu Espírito, eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero ser cheio, eu quero ser cheia. Deus está dizendo, eu já recebi o sacrifício e já restaurei o teu filho. Aleluia, alguém falou e disse assim, Deus, o teu filho é o meu filho é teu, está nas tuas mãos. Aleluia! E Deus está dizendo, já foi sacrificado, já foi colocado diante do altar, já foi esquartejado, já foi oferecido, e o Senhor já aceitou. Aleluia! Ele já restaurou no mundo espiritual, Ele já fez, só espera, aleluia, mesmo resultado para a glória do nome do Senhor nessa noite. Aleluia! Pastor, minha vida isso está me tirando sono. Feche os seus olhos para me orando. As portas se fecharam, as coisas não estão bem. Aleluia, isso está me tirando sono, isso está me tirando a paz. Aleluia, Deus está dizendo, sacrifique ao Senhor. Sacrifique ao Senhor. Deus não está pedindo dinheiro de ninguém nessa noite. Deus está tirando, aleluia, do teu tesouro, do teu coração. Aleluia, Deus está falando com você. Em nome do Senhor Jesus, sacrifica. Sacrifica em oração. Sacrifica em jejum. Acumula tesouro no céu, porque Deus já recebeu, aleluia, o teu sacrifício.
cheio de tanta angústia, tanta tristeza, que nunca, às vezes, muitas vezes não tem espaço para o Espírito de Deus, e Deus está dizendo nessa noite, aleluia, vai limpando, vai limpando, oh, vai limpando, porque o Senhor está passando nessa noite em corações, aleluia. Felipe, me liga aqui já, aleluia, feche os seus olhos, continue orando em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amado, entrando em causas nessa noite. Espera, não desliga agora. Você precisa de solução para a glória do nome do Senhor Jesus. Na presença do Senhor. Eu preciso perdoar. Eu preciso de uma solução. Coloca na presença do Senhor. Para que o Senhor possa entrar em ação. Eu vou orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai Santo, nesta hora. Entra, meu Deus amado, nas causas que nós não conhecemos. Das vidas, meu Deus amado, e das necessidades. Se falta de perdão, Pai amado, que o Senhor possa entrar nessa noite. Aleluia, que o Senhor possa limpar nessa noite.